Ale, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. O Milito disse, era muito importante ganhar. Aí ele falou de confiança, felicidade e aprendizado. Foram os 3 termos aí utilizados por ele depois de destacar essa importância da vitória. Para quem está chegando agora, inclusive, e não estava acompanhando, o Atlético venceu o Grêmio por 3-2, perdia até 50 minutos. Até 50 minutos do segundo tempo e conquistou a virada com 2 gols aí na reta final. O Atlético teve um a mais desde o começo, desde a etapa inicial, né? Primeira metade ali do primeiro tempo, levou 2 gols e constrói essa virada dessa maneira. Vamos falar sobre esses 3 fatores? A confiança, reconstruindo, né, o Atlético nesse momento, essa felicidade pela vitória em que ele disse que era muito importante vencer, não falou nem de pontuar, falou de vencer e disse de aprendizado. O que fica nesse cenário, Alê? Eu acho que, de modo geral, é um bom momento pro Atlético, né? Depois de passar ali por uma crise pequena, assim, de futebol e resultados, né? Foram 4 jogos sem vencer pelo Campeonato Brasileiro, algumas atuações um pouco abaixo daquilo que a gente espera desse elenco, que é muito bom mesmo. Eu acho que depois de você conseguir, principalmente o resultado que conseguiu na Copa do Brasil contra o São Paulo, fora de casa, para trazer essa vantagem e com um jogo muito equilibrado, a gente conversava sobre isso no início da jornada, né, o Cirilo, que o torcedor, de modo geral, estava comemorando não só o resultado positivo, 1-0 contra o São Paulo, mas o equilíbrio, né, um time que você podia confiar mais, que você tinha ali um momento defensivo mais definido, uma estrutura tática mais simples, né? E os jogadores conseguiram assimilar com mais facilidade e conseguiram o resultado que conseguiram. E hoje você consegue uma virada espetacular como essa, então evidentemente que essa confiança ela acaba voltando, sim, porque se fosse uma vitória sobre o Grêmio, acho que já a confiança voltaria naturalmente, mas do jeito que foi, sabe, com uma virada nos últimos minutos e depois de um primeiro tempo realmente muito, muito ruim, né? O Claudio fez uma pergunta excepcional pro Milito, porque essa é uma dúvida que não é do Cláudio, não é minha, não é sua, é de todo torcedor. Você faz um plano de jogo, você pode concordar ou discordar, mas ele fez um plano de jogo dele com 3 volantes. E aí, com 20 minutos do primeiro tempo, o adversário perde um jogador, a não ser que você tenha nesses volantes uma saída de bola primorosa, você vai modificar essa estrutura. Até e principalmente se um desses 3 volantes for o Fausto, que na minha opinião não é que não deveria jogar, não deveria nem ter sido contratado. Mas de qualquer maneira, com 20 minutos, o cara acabou de tomar o cartão vermelho, você já vai e modifica o seu time. Vargas, vem cá, Vargas, vamos pro jogo. Principalmente porque o teu time começou muito mal o jogo. Os 12 primeiros minutos, o Grêmio teve pelo menos umas 4 oportunidades. E quando o Atlético tinha a bola, ele não tinha articulação no meio. A bola caía com o Scarpa por um lado, e aí acontecia alguma coisa, caía com o Arana do outro lado, acontecia alguma coisa, e era só isso. No meio era um deserto. E você tem o Vargas lá, que pode passear por esse setor. Você tá com um jogador a mais, naturalmente você vai colocar. Não só não colocou, como tomou o primeiro, tomou o segundo gol, e aí você cria uma situação muito desconfortável pro segundo tempo. Porque você tem um Grêmio que tá ali mais confiante, mais inflamado, principalmente porque voltou pro seu estádio, que bom que voltou, com o apoio da sua torcida. Então você torna o seu caminho muito mais difícil. Mas as alterações aconteceram, então ao invés de ele tirar um volante, ele teve que tirar 2 volantes, né? E os jogadores entraram bem. O Vargas, tecnicamente, eu acho que pouca gente discute tecnicamente. O que a gente sempre questiona um pouco mais é a querência, né? Se você pegar a vontade do Cadu com a qualidade do Vargas, você resolve o problema aí para substituir o Hulk, que também não foi o Daverson, né? O Daverson, ele só é melhor que o Cadu. Ele só é melhor que o Cadu. Mas pouca gente é pior também. Então, também não resolve o problema. Mas, de qualquer maneira, você criou um ambiente desfavorável, mas no segundo tempo, com a entrada e o Rubens também joga muito bem, meu. Ele é muito, desde sempre. Ele sempre faz a coisa certa, ele sempre faz o dele bem feito. Então, assim, é um cara que, se não é para ser titular, e eu acho que não é mesmo, mas é para ter mais uma minutagem maior. Mas, principalmente, o Palácios e o Vargas deram uma cara diferente para esse time, deram um toque de qualidade, de agressividade, e aí as coisas começaram a acontecer. Mas que bom que o Milito fala em tirar lições,
porque algumas delas eu acho que ele não pode, alguns erros, né? Algumas lições que ele vai aprender, ele não pode mais cometer. A primeira, para mim, é o Fausto como titular desse time. Para mim, beira a insanidade. Eu não vejo um motivo para você colocar o Fausto. Não entendi a utilidade desse jogador, com todo respeito. Ele era reserva num time que está na zona do rebaixamento e ele vira titular num dos elencos mais fortes do futebol brasileiro. Não entendo, sinceramente. E também começo a questionar muito. Não, porque agora vai ficar fácil, porque o Kardec participou bem do jogo e o Kardec, ou ele não joga, ou ele não vinha aproveitando as oportunidades. Mas é difícil pela carreira do Kardec. Eu sei que ele não tá vivendo um bom momento no Atlético. O Atlético, inclusive, nem tem o interesse de permanecer com o Kardec. Mas eu não entendo a insistência dele com o Cadu. Sincero e honestamente, eu não entendo. O Cadu, ele joga mais do que ele, Cadu, espera, mais tempo. E alguns jogadores, e eu citei o Rubens, tem muito menos minutagem, né? Eu não entendo a insistência dele com o Cadu. E já falei aqui, já para aproveitar, porque essa não tem tanta influência no jogo, mas eu queria dar meu pitaco também, porque é uma das coisas que eu discordo do treinador do Galo. É com relação ao Batalha. O Batalha é muito bom jogador, principalmente volante. Ele tem 33 anos, ele não é um garoto, né? Com passagens ali pelo futebol português e espanhol. E ele joga como zagueiro faz 2 meses, 3 meses. Ele não tinha jogado como zagueiro antes. E ele é tão bom jogador que às vezes ele consegue ajudar mesmo na zaga. Às vezes não. Como no jogo contra o Fluminense, em que ele tem muita dificuldade em dar o bote, em ter a abordagem de marcação individual dentro da área. Porque ele se acostumou a carreira inteira dele a dar abordagem ali na intermediária. E se ele conseguir pegar a bola, ótimo. Se ele não conseguir, ele faz a falta. E ele não tem a falta, ele não tem essa proteção da falta dentro da área. E a gente percebeu isso em vários momentos, mas contra o Fluminense ficou muito escancarado. E mais, além do Batalha ser o melhor volante do time, o time que contratou 2 zagueiros agora. Tem 3 zagueiros que são mais ou menos do mesmo nível na minha avaliação. Você tem o Fux, você tem o Lianco e você tem o Alonso. Mas além do Batalha ser o melhor volante do time, ele tem esse jogo aéreo que é excepcional e tem salvado o Atlético em alguns momentos. Como zagueiro, ele só pode ir na bola parada, seja uma falta ali pelo lado ou seja um escanteio. Como volante, se ele trabalhar, por exemplo, ao lado do Otávio, ele pode ir quando o Scarpa pega essa bola. Imagina o Scarpa pegando essa bola e fazendo esse cruzamento, a qualidade que ele tem, e o Batalha tá entrando como um meio-campista. Fez 2 gols fundamentais agora que mostra esse poder dele, né? Ou o Arana, que cruza muito bem, a gente sabe disso. Como zagueiro, ele não vai sair da zaga e vai lá cabecear, com a bola rolando. Então, eu acho que esse pensamento, ele também, já que o Milito tá fazendo as reflexões dele, ele precisa ser amadurecido também, porque eu acho que ele daria uma contribuição maior. É um problema o Batalha na zaga? É um problema você fazer o meio-campo com Otávio e Alan Franco? Não, não é um problema. Mas você pode melhorar o Galo? Eu acho que sim. Mas de qualquer maneira, eu acho que a fase vira. Eu acho que você tem 2 vitórias que são muito importantes, principalmente a da Copa do Brasil, e ela ganha uma relevância pela maneira que aconteceu, Cirilo.